Tem um momento que sempre acontece na vida de quem bebe vinho com atenção. A garrafa é aberta, o primeiro contato provoca estranhamento, a fruta parece retraída, o conjunto não se apresenta de forma imediata. Surge então a dúvida silenciosa. O vinho está defeituoso ou apenas atravessa um período de instabilidade? Esse programa é um oferecimento La Pastina. Alimentamos sua paixão. Falar sobre defeitos do vinho exige, antes de tudo, compreender a natureza do próprio vinho. Diferentemente de bebidas industrializadas, ele não nasce pronto, nem permanece estável por definição. O vinho é um sistema químico e biológico em constante transformação, resultado de matéria-prima viva, fermentações, intervenções humanas e do tempo. Na linguagem da enologia, nem todo problema perceptível em um vinho é imediatamente classificado como defeito. Existe uma distinção clássica, presente nos manuais técnicos desde o século XIX, entre aquilo que se chama de doença do vinho e o que se reconhece, sensorialmente, como defeito. Na linguagem da enologia, nem todo problema perceptível em um vinho é imediatamente classificado como defeito. Existe uma distinção clássica, presente nos manuais técnicos desde o século XIX, entre aquilo que se chama de doença do vinho e o que se reconhece, sensorialmente, como defeito. O defeito, por sua vez, representa o estágio final desse processo. Ele ocorre quando a alteração ultrapassa o limiar de tolerância do conjunto e passa a comprometer, de forma clara, o aroma, o sabor, a textura ou a identidade do vinho. Em outras palavras, a doença é o caminho, o defeito é o resultado. Essa distinção ajuda a compreender por que um vinho pode parecer estranho, fechado ou pouco expressivo sem estar, necessariamente, defeituoso. Também explica por que alguns desvios não se resolvem com o tempo ou a aeração. Porque já não se trata mais de uma fase, mas de um desequilíbrio instalado. Todo vinho é instável por definição. Se os componentes continuam interagindo entre si e com o meio, mesmo após o término da fermentação, seguem ocorrendo reações químicas lentas. Micro-organismos podem sobreviver em níveis residuais. O oxigênio continua atuando, ainda que de forma controlada. O ponto central é que instabilidade não é sinônimo de defeito. Ela é o terreno sobre o qual o vinho se constrói e, ao mesmo tempo, o espaço onde podem surgir problemas. A diferença está no controle, no tempo e na capacidade do vinho de absorver essas tensões sem perder sua identidade. Por isso, a enologia existe, para administrar essa condição. Clarificações, estabilizações, controle de oxigênio e uso criterioso de dióxido de enxofre são ferramentas desenvolvidas para reduzir a velocidade dessas reações e preservar o equilíbrio do vinho ao longo do tempo. Muitas doenças do vinho se desenvolvem lentamente, sem provocar alterações sensoriais perceptíveis no início. O problema só se torna evidente quando esse equilíbrio começa a falhar. Embora muitos defeitos sejam percebidos apenas na taça, o início do desequilíbrio nem sempre ocorre durante a vinificação ou o envelhecimento. O vinho ainda é bebível e, por vezes, pode até ser agradável, mas já não expressa com precisão sua origem, sua variedade ou seu estilo. Em alguns casos, o problema se instala antes mesmo de o vinho existir como tal. A qualidade sanitária da matéria-prima, o estado dos recipientes utilizados e as condições ambientais do vinhedo exercem influência direta sobre a estabilidade futura do vinho. Uvas colhidas com danos, contaminadas por micro-organismos indesejáveis ou submetidas a estresse excessivo, podem carregar uma carga microbiológica difícil de controlar mais adiante. Recipientes mal higienizados, sejam tanques, mangueiras ou barricas, funcionam como vetores silenciosos de contaminação, introduzindo bactérias ou leveduras capazes de sobreviver às etapas seguintes do processo. Há ainda fatores menos evidentes e até curiosos. A exposição das uvas à fumaça de queimadas durante o período de maturação, especialmente na fase do pintor, pode deixar marcas químicas persistentes
e afetar o perfil sensorial do vinho acabado. Diferentemente dos aromas de tosta ou tabaco associados ao uso de barrica, aqui surgem notas de cinza e queimado, perceptíveis diretamente na taça. Quando os mecanismos de controle e correção no processo de vinificação falham, o fator desequilíbrio passa a dominar o conjunto. O vinho perde clareza, harmonia e identidade. A enologia clássica ressalta que o defeito não é definido apenas pela presença de determinado composto, mas pela forma como ele se impõe sensorialmente. Um mesmo elemento pode estar presente em níveis baixos sem causar impacto perceptível e tornar-se defeituoso quando ultrapassa o limiar de tolerância do conjunto. Esse conceito ajuda o apreciador a compreender por que nem todo desvio é imediatamente um defeito e por que, em determinado ponto, ele deixa de ser questão de gosto pessoal e passa a ser desequilíbrio técnico. Entre os defeitos mais comuns percebidos na taça, o bouchonnet talvez seja também um dos mais mal compreendidos. A associação imediata costuma recair sobre a rolha em si, como se o problema estivesse restrito à cortiça. Na realidade, o bouchonnet resulta da contaminação do vinho por compostos químicos específicos, sendo o mais conhecido deles o TCA, que podem estar presentes na rolha, mas também em outros pontos da cadeia. Esses compostos se originam da interação entre fungos naturalmente presentes no ambiente e substâncias cloradas, historicamente usadas em processos de limpeza, tratamento de madeira ou mesmo na produção da cortiça. Uma vez formados, apresentam grande capacidade de migração para o vinho e de imposição sensorial, mesmo em concentrações extremamente baixas. Na taça, o bouchonnet se manifesta menos pela presença de um aroma específico e mais pela ausência daquilo que o vinho deveria mostrar. A fruta parece apagada, o conjunto soa neutro, sem brilho, como se estivesse coberto por um véu. Em casos mais evidentes, surgem aromas que remetem a papelão molhado, jornal velho, porão úmido ou pano guardado por muito tempo. Um aspecto importante para o apreciador: o defeito de rolha não evolui, nem se resolve com o tempo ou com a aeração. Diferentemente de vinhos fechados por redução, o bouchonnet não se dissipa na taça. Pelo contrário, quanto mais se insiste, mais clara se torna a ausência de frescor, definição e identidade varietal. Outro ponto pouco discutido é que o defeito não está restrito a vinhos fechados com cortiça natural. Embora seja mais comum nesses casos, compostos associados ao bouchonnet podem contaminar ambientes de adega, barricas, pellets, caixas ou mangueiras, o que explica sua ocorrência, ainda que rara, em vinhos com outros tipos de vedação. Reconhecer o bouchonnet é aprender a identificar quando o vinho não se expressa. Não se trata apenas de detectar um aroma estranho, mas de perceber a supressão daquilo que dá sentido à taça. Entre os defeitos mais conhecidos do vinho, a oxidação talvez seja o mais recorrente. Isso porque o oxigênio, elemento central desse processo, não é um inimigo absoluto. Em doses controladas, ele participa da evolução natural do vinho, ajudando a integrar aromas, suavizar estruturas e permitir o amadurecimento ao longo do tempo. O problema começa quando essa presença deixa de ser administrada. A oxidação defeituosa ocorre quando o vinho é exposto ao oxigênio de forma excessiva ou inadequada, seja durante a vinificação, no envelhecimento, no engarrafamento ou no armazenamento. Nesses casos, as reações químicas se aceleram e passam a dominar o perfil sensorial, antecipando um envelhecimento que não foi sustentado pela estrutura do vinho. Na taça, os sinais surgem de maneira progressiva. Os aromas frutados e frescos tendem a se retrair, dando lugar a notas que remetem a maçã passada, frutas secas, nozes, mel ou madeira envelhecida. Em vinhos brancos, a cor perde brilho e avança para tons dourados mais escuros, chegando, nos casos mais extremos, a nuances amarronzadas. Nos tintos,
A vivacidade rubi cede espaço a bordas alaranjadas e aspecto visual cansado. Nem toda expressão oxidativa, porém, deve ser entendida como defeito. Alguns estilos tradicionais fazem uso deliberado do oxigênio como parte de sua identidade. É o caso do Jerez, na Espanha, dos vinhos do Jura, na França, e do Madeira, em Portugal, entre outros. A diferença fundamental está na coerência entre o perfil esperado e o que o vinho entrega. Quando a oxidação apaga a identidade varietal, suprime o frescor e compromete o equilíbrio, deixa de ser estilo para se tornar falha. Se a oxidação está associada ao excesso de oxigênio, os defeitos de redução surgem justamente no extremo oposto, quando o vinho evolui em ambientes pobres em oxigênio. A redução está ligada a processos fermentativos e de conservação em condições muito fechadas, nas quais determinados compostos sulfurados passam a se formar ou se acumular. Esses compostos têm origem, em grande parte, no metabolismo das leveduras durante a fermentação alcoólica, especialmente quando elas enfrentam situações de estresse, como carência nutricional ou temperaturas mal controladas. Em ambientes excessivamente redutivos, esses compostos não se dissipam e acabam permanecendo no vinho engarrafado. Na taça, os defeitos de redução costumam se manifestar de forma direta e facilmente reconhecível. Aromas que lembram ovo cozido, fósforo riscado, borracha, repolho cozido ou gás aparecem logo no primeiro contato. Em alguns casos, o vinho parece fechado ou pouco expressivo no início, mas melhora após alguns minutos de aeração. Em outros, esses aromas persistem e dominam o conjunto, comprometendo a leitura da fruta e da estrutura. Aqui reside um ponto importante para o apreciador. Nem toda redução é defeito. Muitos vinhos jovens, especialmente aqueles vinificados com mínima intervenção ou com maior proteção contra o oxigênio, podem apresentar aromas redutivos transitórios. Quando esses aromas se dissipam com a aeração e dão lugar a um perfil mais limpo e definido, trata-se de uma fase passageira. O defeito se instala quando a redução é intensa e persistente, resistindo ao contato com o ar e anulando a expressão varietal e o equilíbrio do vinho. Nesse estágio, os compostos sulfurados deixam de ser apenas um véu temporário e passam a estruturar negativamente o perfil sensorial. No paladar, vinhos excessivamente reduzidos tendem a parecer duros, pouco articulados e, em alguns casos, amargos, com uma sensação de fechamento que impede a leitura clara do conjunto. A experiência se torna mais difícil, não por falta de potência, mas por falta de clareza. Assim como na oxidação, o fator determinante não é a presença isolada do fenômeno, mas sua coerência com o estilo e sua integração ao vinho. Quando a redução protege e preserva, ela é ferramenta. Quando domina e obscurece, torna-se defeito. Entre os defeitos menos conhecidos, mas particularmente intrigantes, está o chamado gosto de luz, ou goût de lumière. Diferentemente de outras falhas que se desenvolvem a partir de processos internos do vinho, esse defeito tem origem em um fator externo, a exposição à luz, capaz de interferir diretamente na estabilidade aromática da bebida. O gosto de luz ocorre com maior frequência em vinhos brancos, rosés e espumantes, especialmente quando são expostos de forma prolongada à luz natural ou artificial. A energia luminosa desencadeia reações químicas, envolvendo compostos naturalmente presentes no vinho, levando à formação de moléculas sulfuradas extremamente voláteis. Por terem limiares de percepção muito baixos, esses compostos se impõem rapidamente ao conjunto, mesmo em concentrações mínimas. Na taça, o defeito se revela por aromas que remetem a repolho cozido, cebola, alho ou gás, acompanhados por um apagamento quase imediato das notas frutadas e florais. É um desvio que chama atenção justamente pela rapidez com que se instala e pela dificuldade de reversão. Uma vez ocorrido, o contato com o ar não devolve ao vinho sua expressão original. Esse fenômeno ajuda a explicar escolhas aparentemente simples, mas fundamentais,
como o uso de garrafas de vidro escuro em muitos espumantes e vinhos mais sensíveis. Também reforça a importância das condições de exposição em prateleiras, vitrines e ambientes de armazenamento. No caso do gosto de luz, o defeito não está relacionado à evolução natural do vinho, mas à interferência direta do ambiente sobre sua identidade sensorial. Lembrando que, mesmo depois de engarrafado, o vinho continua vulnerável ao mundo que o cerca. Entre os defeitos de origem microbiológica, a Brettanomyces, ou simplesmente Brett, é um dos mais debatidos no mundo do vinho. Trata-se de uma levedura presente no ambiente de vinificação, em vinhedos, adegas e, sobretudo, em barricas usadas. Quando encontra condições favoráveis, como baixos níveis de proteção antioxidante, ela pode se desenvolver e alterar o perfil aromático do vinho. O impacto sensorial da Brettanomyces está ligado à produção de compostos voláteis que se sobrepõem à fruta e à identidade varietal. Na taça, o vinho pode apresentar aromas que remetem a estábulo, couro envelhecido, band-aid, terra úmida ou palha seca, frequentemente descritos como um caráter rústico ou animal. Em concentrações muito baixas, essas notas podem passar despercebidas ou até serem interpretadas por alguns como complexidade. O problema surge quando esse caráter domina o conjunto. Para o apreciador, a percepção costuma ser imediata. Diferentemente de vinhos apenas fechados ou reduzidos, os aromas associados a Brett aparecem logo no primeiro contato e persistem ao longo da prova. A fruta parece encoberta, o vinho perde definição e a leitura sensorial se torna confusa, com dificuldade de identificar origem, variedade ou frescor. Embora seja mais comum em vinhos tintos de maior estrutura e com estágio prolongado em madeira, a Brettanomyces não está ligada a um estilo específico. Quando sua presença compromete a expressão do vinho e apaga sua identidade, deixa de ser uma nuance debatível e passa a configurar um defeito claro, irreversível e limitante para a experiência. Esse texto foi adaptado a partir da matéria de Raquel Poleto Fonseca na revista Adega. Se você gostou, curta, compartilhe, comente e se inscreva. Assim você ajuda a disseminar a cultura do vinho no Brasil. Obrigado e até a próxima. Esse programa é um oferecimento La Pastina. Alimentamos sua paixão.